Abra sua Bíblia, por favor. É hora de abrir a Bíblia e deixá-la aberta. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 17. Verso de 1 a 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Quem aqui já tomou uma decisão que você sabia que estava diametralmente oposta à escolha de Deus? Você sabia assim, isso não é o que Deus quer para mim, mas eu vou assim mesmo. Só eu, irmãos? Tem mais uns 2 ou 3. Então você sabe o resultado que dá quando você discorda das escolhas de Deus. O tempo inteiro Deus está escolhendo coisas para nós. Pessoas, caminhos, lugares. Mas Deus, porque nos fez diferente de anjos e de animais, Ele nos dá a capacidade de escolhermos por nós mesmos. E a nossa vida é sempre resultado das escolhas que fazemos. E muitas vezes Deus mostra para nós que a escolha dele é diferente e a gente insiste, e por conta disso a gente paga um preço alto. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração quando discordamos das escolhas de Deus. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel 16 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Uma pausinha aqui. Deus dizendo para Samuel, que era um homem de Deus, alto calibre, de santidade, e o Senhor dizendo para ele: até quando você vai ter pena? Às vezes nós temos pena de algumas pessoas que Deus já não tem mais, que Deus já falou, tem que deixar agora para que Ele pague pelas decisões, as escolhas que Ele faz. Isso pode ser com nossos filhos, pode ser com nossos amigos, pode ser com nossos empregados, pode ser com nossos irmãos. E Deus chamou a atenção de Samuel e falou: até quando você vai ter pena de Saul? Eu já o rejeitei. Quem está falando isso é o Deus que escolheu Saul para ser rei. Deus escolheu, Ele não deixou ninguém escolher. Quando o povo quis um rei, Deus falou: eu vou escolher. Deus escolheu Saul, um homem humilde. Deus o trouxe para o trono, e esse homem se corrompeu, começou bem e terminou mal. Salomão disse assim: melhor é as últimas coisas do que as primeiras. Quando você morrer, irmão, você vai ser lembrado pela sua última versão da sua vida. Meu sogro, quando morreu, eu fui fazer o enterro dele, e todo mundo concordava, foi muito difícil. Mas a última versão da vida dele, ele foi abençoador, ele quis mudar as coisas, e ele, que não dizia que amava, aprendeu a dizer que amava, ele aprendeu a ser tratável e tal, que ele era muito duro, foi criado dessa maneira. Então, a gente falou da maneira bonita que ele terminou a vida. Se você começar muito bem e terminar mal, é o que vão dizer no seu enterro: isso é uma peste, olha como é que terminou. Ninguém vai lembrar do bom que você fez, do bem que você executou, vão lembrar das últimas coisas. Então, Saul começou bem e terminou mal, irmãos, terminou muito mal, ao ponto de Deus dizer para Samuel: eu já o rejeitei, você está esticando, que misericórdia elástica é essa sua, Samuel? Eu já cortei aqui em cima, Saul para mim já foi rejeitado, você está esticando isso. E aí o Senhor dá uma orientação: encha um chifre de azeite. Era assim que faziam os sacerdotes quando iam ungir alguém. Enche um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você, olha as orientações, a Jessé. Qual Jessé? Jessé de Nazaré, Jessé de Galiléia, Jessé o belemita, para não ter confusão. E aí Deus diz qual é a razão da visita: porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Escolhi um dos filhos de Jessé para ser rei. Qual é? Não digo ainda, mas Deus já falou. Samuel, irmãos, fez a mesma coisa que muitas vezes nós já fizemos. Deus diz algo e nós entendemos de outra maneira. Deus disse a Samuel que era para ir na casa de Jessé escolher um rei? Não. Deus disse: eu já escolhi. Só não vou te dizer agora, Samuel, mas eu escolhi um. Você vai lá para ungir aquele que eu já escolhi. O exemplo que eu usei de manhã e caiu bem. Deus diz para você assim: ó, tem um carro para você, está na agência tal, é um carro vermelho, assim, assim, assim. Aí você vai. Deus já disse aonde, Deus já disse qual. Aí você chega lá, você olha para o azul. Eu sei que Deus falou que é esse aqui, mas esse aqui, olha a promoção, está num preço bom, se eu pago uma diferença e tal. Aí você sai com um carro azul, irmãos.
E depois descobre que no ano seguinte ele foi descontinuado. Aí ele cai de preço e o vermelhinho vai embora de valorização. Você fala, por quê? Deus sabia do ano seguinte que ia acontecer isso, então ele te avisa, mas você tem o direito de aceitar ou não a orientação do Senhor. Deus falou, Samuel, vá à casa de Jessé para ungir alguém que eu já escolhi. Você não vai escolher ninguém. Me ajuda aí, diga para alguém assim, você não vai escolher ninguém. Você vai ungir quem eu já escolhi. Então a escolha é de Deus. Vai o santo Samuel lá na casa. Olha o que o texto diz. Samuel respondeu, como eu posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Esse é um texto cheio de pérolas, irmãos. Ele se preocupa, Saul está vivo e Saul tem andado encapetado. Se Saul sabe que eu estou indo na casa de alguém para ungir um novo rei, ele me manda matar. Ele está tentando matar quem passa no caminho dele. Aí Deus dá uma estratégia. Deus diz assim, leva um novilho e chama para o sacrifício. Olha que receita didática de Deus para você e para mim. Você não tem que explicar tudo para todo mundo. Deus às vezes te dá uma dica que é uma coisa silenciosa, sem palavras, e as pessoas vão deixar de te incomodar por isso. O Senhor disse, leva o novilho, chama Jessé para o sacrifício, e aí vai passar tudo bem. E aí ele faz isso, diz o texto. Eu lhe mostrarei, versículo 3, convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei, olha o que Deus diz, irmãos, atenção. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer. No futuro, eu lhe mostrarei. Viu, Sérgio? Deus não está falando, estou te mostrando. Ele falou, eu lhe mostrarei. Dependendo da continuidade da sua trajetória, eu vou te mostrar quem é a pessoa que eu já escolhi. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer. Então tem informações pendentes. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Eu já sei quem é, eu só vou indicar. Tem uma trajetória, você chega lá, eu vou indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram, é de paz a sua vinda? O profeta na cidade vai pegar. E ele diz, sim, é de paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Olha que tranquilidade, como um bezerrinho resolveu um bocado de perguntas. Sim, é de paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor, consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então vieram até a casa de Jessé, ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Verso 6, aconteceu, repita, aconteceu. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, aí irmão, estraga tudo. Deus deu a orientação certinha, vai lá cara, leva o azeite, eu já escolhi um cara, vou te mostrar e você só unge quem eu escolhi. Mas chega lá, acontece. Já passou isso na sua vida? Você estava indo muito bem na direção que Deus te deu, aconteceu que eu encontrei uma tia, aconteceu que alguém me ligou, aconteceu, e aí você não faz do jeito que Deus te orientou. Aconteceu que aquele santo homem que foi orientado pelo Senhor, vai lá que eu vou te dizer o que fazer e vou indicar e você só unge. Aconteceu que quando chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Olha ele dando a dica para Deus, irmão. Sim, tem 7 filhos, vou dar a dica. Certamente, esse é o cara. Ele fala aqui dentro. Aí o Senhor aqui dentro fala para ele. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura. Deus olhou através dos olhos de Samuel, porque eu rejeitei. É outro cara que eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê, Samuel. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Só até aqui. Que história linda, irmão, cheia de preciosidades, mas a gente tem que ficar, porque temos a Santa Comunhão daqui a pouco, para desfrutarmos juntos. O pastor Érico vai nos ajudar na condução da Santa Ceia.
Mas antes disso, deixa eu compartilhar isso que está no meu coração, na palavra do Senhor. Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, não para escolher, para ungir quem Deus já escolheu. Versículo 1, vai acompanhando comigo. O Senhor diz: eu escolhi um dos filhos. Deus já tinha escolhido. Samuel só iria ungí-lo. Mas como saber qual deles seria escolhido? Verso 3: eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Espera a instrução. O que mudou na história? O aconteceu. Aconteceu que quando chegaram, Samuel viu Eliabe, e aí ele diz: certamente está diante do Senhor o escolhido, o novo rei. O Senhor falou: não, você está olhando, você está vendo pelos seus olhos, a aparência dele, mas o Senhor vê diferente. E aí começa uma trajetória que a gente não vai focar nisso hoje, mas como Deus mostrou para Samuel qual era o escolhido entre os filhos de Jessé para ser ungido rei de Israel. O que nós queremos compartilhar hoje, irmãos, é essa batalha na qual nós entramos muitas vezes, em que queremos discordar das escolhas que Deus fez para nós. Eu contei no primeiro culto que quando voltei ao Brasil a última vez, fazem 7 anos, foi 2019, eu estava morando em Orlando, e depois de tantos anos de ministério, eu estava num lugar que eu dizia assim: esse aqui é o lugar que eu quero morrer, me aposentar, porque eu morava numa casa muito boa, meus netos vinham no final de semana para tomar banho na piscina da minha casa, e eu tenho até os vídeos de hoje, e eles diziam que aquela era a casa da infância deles, a casa do vovô e da vovó, e eles iam lá, e aquele clima gostoso, a igreja estava redonda, e estava tudo fluindo bem, e Deus começou a me avisar. A pastora Fátima foi instrumento de Deus por muitos meses, quase um ano, me chamando de madrugada, para dizer: vem um tempo de mudança para onde? Já mudei tanto. Não, vem uma mudança aí, e foi o Senhor usando verbos, até que ele usou o último verbo: você vai ser devolvido. E devolvido é um verbo muito específico. Falei: então vou voltar para algum lugar onde eu passei. Fiz um mapa mental de todos os lugares que eu passei, as igrejas que eu abri, e falei: Senhor, devolvido. Filadélfia, Los Angeles, Las Vegas, Fort Myers. E fiquei pensando, porque antes eu tinha pensado de outra maneira. Quando o Senhor disse assim: você vai ouvir uma palavra que a senha vai ser assim, ó: eu preciso de ajuda, e aí você vai. Aí eu comecei a pensar nos pastores amigos que eu tinha, que em alguma conversa manifestaram alguma necessidade. Aí eu pensei num amigo meu de Londres, que ele é mais idoso que eu, e aí um dia ele falou: eu estou cansado, você não pensa em vir para Londres? Eu falei: será que vai ser Londres? Comecei a pensar nas igrejas, nos amigos que eu tinha. Quando o Senhor usou o verbo: você vai ser devolvido, eu falei: vou voltar para alguma igreja. Eu nunca voltei para igreja nenhuma onde eu passei. Vou ser devolvido. Irmãos, eu nunca imaginei que eu podia ser devolvido para Nova Vida de Piedade. Eu não podia imaginar. Para mim tinha acabado o meu ciclo ali. Só que havia um vínculo ministerial. Nós, quando voltamos para Orlando, nós fomos como Nova Vida, nós fomos para levar a bandeira da Nova Vida e abrir uma Nova Vida lá, e fizemos assim. Então havia um vínculo. E quando aconteceram algumas coisas, inclusive a morte da irmã Elza, que era uma pessoa muito querida, a esposa do bispo Jocelino, então ele acrescentou alguns detalhes, e aí veio a palavra: e preciso de ajuda, a senha do jeito que foi. E quando eu voltei, eu discordei completamente da escolha de Deus, e a direção da igreja em Orlando discordou mais ainda. Por que ir agora? Por que a igreja está tão bem? Por que depois de um tempão e você volta para cá? E por quê? E eu não tinha explicações. E eu só tinha explicações espirituais. Eu dizia: gente, Deus falou. Mas Deus falou, como é que é isso? Então eu falei: a gente tem um vínculo, a ligação, o mesmo nome, a gente está debaixo da cobertura, e agora pediu para voltar e tal. E isso me incomodou, irmãos, muito, muito. Eu não concordava com a escolha de Deus. E quando eu voltei, quem estava lá lembra disso que eu falei para a igreja: irmãos, eu não estou feliz de estar aqui. Não é uma palavra que você ouve todo dia. Eu falei: eu não estou feliz de estar aqui, mas eu estou em obediência.
E por estar em obediência, eu sei que daqui a pouco eu vou me sentir pleno e vou me sentir feliz. Passados uns 6 meses, um dia lá fui pregar, falei, irmão, quero dizer que eu estou feliz. Estou feliz, já estou bem, e glória a Deus e tal, porque alguns irmãos ainda vieram, falaram, pastor, como é que o senhor diz isso? Eu estava sendo sincero, eu estava voltando por obediência. Se você nunca tomou uma decisão por pura obediência ao Senhor, que contraria toda a sua escolha, eu oro para que você passe por isso, que vai te acrescentar muito. Você vai crescer um bocado quando Deus disser para você frontalmente, eu quero isso para você, e você dizer, eu não quero isso. E aí você decide obedecer. Você cresce, mas cresce doendo. Cresce doendo. E aí, cheguei nesse ponto. E é um ponto em que Samuel escolhe algo diferente de Deus, e Deus tem que dizer para ele, não. Deus já disse não para você? Não. Você ora por um casamento, aí de repente seus olhos acham alguém, e você começa a se alegrar, e vai criando uma história aqui dentro. Olha só, Jesus, aí você se interessa, vai ficando mais alegrinho, até que Deus fala, não é. Você pode aceitar o que Deus disse, ficar triste por um tempo, usa uma caixinha de lenço, e ficar feliz pelo resto da vida. Ou pode contrariar a vontade de Deus, não usa a caixinha de lenço no momento e usa pelo resto da vida. Você decide quando e quanto de lenço você quer usar. Usar um pouquinho e chorar um pouquinho. Eu sempre digo, melhor chorar 30 dias, a gente até ajuda nas caixinhas, e depois passar 30 a 40 anos feliz. Ou você não chora agora e chora o resto da vida, e a gente vai estar sempre lá para fazer um gabinete de aconselhamento, de pedir misericórdia, porque não vai poder pedir outra coisa. Isso é, Deus te falou. As escolhas de Deus nem sempre batem com as nossas no sentido de, era isso que eu queria, olha só. Não, Deus pode dizer não, como disse para Samuel, não é esse. Você está olhando para a aparência. E grandes homens e mulheres, isso não é um privilégio seu, grandes homens e mulheres de Deus já discordaram das escolhas de Deus e tentaram mudar as coisas. Primeiro caso que eu lembro, José, primeiro ministro do Egito, e o pai agora já mora no Egito com ele, os irmãos todos, agora está tudo em paz. Muitos anos se passaram, desde que ele foi vendido pelos irmãos, e agora ele recebe a notícia, Gênesis 48, que o pai está enfermo. Ele sabe, meu pai está cego, meu pai está no final da vida, mas por tradição, o patriarca, antes de morrer, ele abençoa os descendentes. E Jacó sabia que havia uma lacuna dupla. Ele ministrou a cada filho que nasceu, das 4 mulheres que ele teve, e ele ministrou para cada neto que nasceu. Ministrar para um neto, irmãos. Eu vi meus 4 netos nascerem, vi subirem ao altar, serem apresentados por mim. Foi um momento especial na vida, marca a vida da gente. E Jacó, quando nasceram Efraim e Manassés, ele nem sabia do nascimento desses filhos, que ele achava que José tinha morrido, despedaçado por uma fera. E estavam nascendo lá no Egito. Então agora que ele está morando no Egito, ele quer abençoar os netos, e José sai do palácio, passa em casa, pega Manassés e Efraim e vai para a casa do vô, e chega lá, o vô está cego, o vô se assenta na cama, ele sabe, aos últimos momentos, ele vai querer abençoar meus netos, meus filhos, e foi o que ele fez. Ele disse, traga aqui esses meninos que eu não vi nascer, que eu quero reconhecê-los como meus e quero abençoá-los. O que dizia a tradição? Na mão direita, o homem, o patriarca, reservava as maiores bênçãos, 50% da herança, os outros 50% era dividido com os outros filhos todos, o brasão da família, o nome da família, a herança de família, quem ia levar a ele ia cuidar dos outros irmãos, se responsabilizar pelos mais novos, cuidar da mãe, se estivesse viva ainda, havia responsabilidades e privilégios. Isso era passado para o mais velho. Então o que faz José? Jacó está sentadinho na cama, ele sabe, na mão direita do meu pai estão as bênçãos maiores, que por tradição vão para o filho mais velho. Ele pega então o filho mais velho, Manassés, coloca ali, e pega o mais novo, coloca na frente da mão esquerda para receber o que restasse. E a Bíblia diz que na hora da impetração da bênção, quando José abre os olhos, o pai está com as mãos cruzadas, com a mão esquerda
com as bênçãos menores na cabeça do mais velho, e com a mão direita, que tinha as bênçãos maiores, na cabeça do filho mais novo. E a Bíblia diz, está na sua Bíblia aí, que José não gostou do que o pai estava fazendo. Está ali, verso 18. Isso não agradou a José. E José vai além, irmãos. Quando ele discorda do que o pai estava fazendo, ele vai além. Ele para a ministração, ele segura o braço do pai, e o pai para, porque de repente está orando, está dizendo: ó Deus Altíssimo, Senhor de todas as eras, que me trouxe de longe, que cuidou do meu avô Abraão, que cuidou do meu pai Isaac. De repente a mão está segurando, ele abriu os olhos, o que está vendo? Aí José fala: não, meu pai, não é assim, do tipo, eu ajeitei tudo, é só ministrar, como a gente faz, irmãos. A gente faz um documento só para Deus carimbar, não é? Disse: Senhor, não tem nem que gastar a cabeça nisso aqui. Eu já pensei, já contabilizei os custos. É só o Senhor carimbar e eu em frente a Deus falo: não, pode rasgar que eu não vou carimbar isso. Eu não vou. E aí você fica desconcertado. Jacó foi interrompido por José porque não concordou com a bênção que estava sendo ministrada para o filho mais novo no lugar do filho mais velho. A gente aprendeu sobre isso lá na conferência, quando o pastor Carlito Paz, pastor titular, falou sobre tradição e tradicionalismo. Quem estava lá lembra disso, marcou muita gente. Ele disse: tradição é a fé viva dos que morreram. Coisas que gente que já morreu na sua família, na sua igreja, mas deixaram, pessoas que já morreram, deixaram, e a fé viva deles continua viva nessas tradições que a gente mantém. Nós aprendemos que os pais da igreja celebraram a Santa Ceia do Senhor, e nós fazemos. Eu já contei aqui que uma das grandes denominações do mundo, que no momento difícil da minha vida me propôs, me dava uma igreja, me dava um salário alto, me dava uma casa de 4 quartos, me dava um carro de 7 lugares, colocava minhas filhas para estudar no melhor escola da região, lá uma escola paga, uma escola particular, e me ofereceram tudo. Eu falei: é Deus, Deus me viu, obrigado Senhor, me achou aqui, glória a Deus. E fui para a reunião, e cheguei na reunião e eles disseram: está tudo aqui, é assinar. Só que a gente sabe que você vem das assembleias, e nas assembleias vocês fazem a Santa Ceia. Eu falei: claro que fazemos. Pois é, aqui a gente não faz. Como não faz? Não, aqui a gente não faz. Não faz? Como é que vocês celebram? Não, cada refeição que a gente fez um jantar, você ora, ali se torna uma santa comunhão, uma santa refeição. Tomou um café, ora, virou uma santa refeição. Eu falei: que simbologia linda, gente. Que coisa! Como nunca pensamos nisso? Mas a tradição, irmãos, eu devia ter uns 40 anos de idade, por aí, amor, uns 40 anos, muito mais cabelo. A tradição pesou. Eu disse: não, mas como eu vou dirigir uma igreja se eu faço Santa Ceia todo mês? Como é que eu vou, assim, daqui para frente agora, irmão, vamos tomar um café lá no restaurante? E aí lá eu falei: irmão, isso aqui é uma santa refeição agora. Eu orei, pronto, como eu vou fazer isso? Irmão, não pesava em nada, ao contrário, só me abençoaria. O salário, o carro, a casa, tudo. A igreja inteira considerou que era o momento em que Deus abriu os céus e viu aquele pastor sacrificado e falou: vou abençoar você agora. A igreja inteira. Quando eu falei: hoje eu vou lá, irmãos, falei no dia anterior, amanhã eu vou lá para assinar os papéis e vou me tornar um capitão, que eles chamavam de capitão em vez de chamar de pastor, capitão. E aí a igreja vibrou: glória a Deus, pastor, oramos por isso, sua bênção é a nossa bênção. Eu já pensando no carro de 7 lugares, na casa e tal, aquilo tudo. Jesus, o que é isso, amor? E o meu companheiro que me levou para lá, que me indicou, ele falou: já os meus problemas acabaram. Os problemas acabaram. Estou fazendo pé de meia, porque o salário eu não gasto com aluguel, não gasto com gasolina, não gasto com nada, estou só guardando, rapaz. Falei: meu Senhor, o que é isso? Jesus! Aí, então, na reunião ele fala: não tem Santa Ceia. Tem outra coisa também que vocês fazem, é o batismo. Falei: claro, nós todos batizamos. Nós não. Vocês batizam, nós não batizamos. Não batizam? Não, como é que vocês fazem? Não, cada vez que uma pessoa recebe Jesus e põe a farda, a gente considera que é o batismo. Falei: mas como que eu vou fazer? Não é isso agora? Farda para todo mundo? Farda para todo mundo. Não, mas rapaz, irmãos, a tradição pesou. Glória a Deus que a tradição pesou. Passei mais um bocado de luta. Quando eu voltei da reunião com os irmãos, tudo com faixa, com balão, não, baixa a faixa, baixa a bola, irmão, que não deu, não rolou.
houve? Correram sua ficha? Não, irmãos. 3 bobagens. E tinha uma outra que eu nem lembro o que era. Era o batismo, era a Santa Ceia. E o batismo com o Espírito Santo. Eu sei que você também é pentecostal, você acredita nessas coisas? Tu acredita? Acredito muito. Quase falei em língua na mesa, na reunião com ele. Ele, não acredito mais. É só não falar em público. Senhor, não deu. A tradição pesa. Tradição é a fé viva dos que morreram. E tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos ainda. Essa não serve para nós, irmãos. O tradicionalismo não serve para nós. A tradição dizia: o patriarca estende a mão direita e abençoa o filho mais velho. Só que Jacó não era o filho mais velho de Isaac. Ele tinha um irmão que nasceu antes dele, Esaú, mas a tradição foi quebrada com ele. O pai dele, Isaac, também não era o filho mais velho de Abraão, era Ismael, e Deus quebrou a tradição. Se Deus decidir quebrar a tradição na sua vida, aceite. Tem gente que adora a nossa igreja, ama a nossa igreja. Já passei por isso. Ai, pastor, parabéns. Essa sua igreja, meu Deus, olha, é tanto abraço, vocês são pegajosos, e meu Deus, é gostoso, pastor. Mas eu notei, aí fala de uma coisa que não tem na igreja de onde ele veio. É o peso que o tradicionalismo vai abrir mão de uma igreja onde se sentiu bem, mas aqui não tem isso. Quando vim para a Nova Vida, eu vi coisas que não tinha na igreja para onde eu vim, irmãos. Eu me senti tão bem, estaria lá até hoje, se Deus não tivesse mudado a situação. Você tem que aprender o seguinte: a tradição ela é boa enquanto ela não impede que o mover de Deus continue acontecendo na sua vida. José quis interromper, Deus falou através de Jacó: eu sei, meu filho, sei o que estou fazendo. Quando Deus discordar de você, não brigue com Deus como José quis brigar com o pai dele. Tem outro caso, Miriam e Arão. Quem era Miriam e Arão? Irmãos de Moisés. Quem era o mais velho? Miriam, irmãos. 12 anos ela tinha quando Arão tinha 3 e Moisés nasceu. Moisés nasceu, era o caçulinha. Não foi criado na escravidão, foi criado no bem bom, foi ela que ajudou, ela que correu lá para vigiar, ela que falou com a princesa se podia arranjar uma ama, e arranjou a própria mãe dele e dela para cuidarem de amamentar o Moisés. Moisés devia isso a ela, o cuidado, a preocupação dela, o zelo por ele. Só que na hora de Deus escolher alguém para guiar, não escolheu a profetisa experiente Miriam, nem o experiente Arão, escolheu Moisés. E um dia, Números conta isso, Números 12, os 2 mais novos, os 2 mais velhos, Miriam e Arão. Se Moisés já estava com 80, irmãos, Miriam era uma anciã de 92, já pesava. E ela chega para o irmão, para o caçulinha, ela e Arão, fizeram uma reunião, ela e Arão, e chamam Moisés para a reunião. E aí diz: Moisés, quem foi que falou para você que Deus só fala contigo, que Deus não fala através de nós? Moisés não falou nada, irmãos. Eles discordaram de Deus na escolha de quem deveria ser o líder do povo. Datã e Abirão também fizeram isso e morreram, porque discordaram de Deus na escolha. Queridos, vai uma palavra muito pessoal aqui agora, que só eu tenho autoridade para falar isso, porque tem a ver comigo. Se você discordar de que eu sou a pessoa indicada para dirigir essa igreja, você tem o direito de discordar. Mas se Deus escolheu, você vai se dar mal. Amém. Obrigado aí, amém. Eu contratei mais de um para dar um amém aí. Porque você pode dizer assim: ele não é o mais capaz, ele é um descabeçado, ele é um intempestivo, é impetuoso. Eu sei de tudo isso e Deus sabia antes de você. Agora, por alguma razão, Deus falou: eu vou usar essas dificuldades, essas características difíceis dele para abençoar alguém. Então, se Deus escolheu Moisés não era um cara fácil de lidar, irmãos. Ele foi chamado o homem mais manso que pisou na terra, mas ele não entrou na terra prometida conforme se esperava, porque ele foi intempestivo no momento que Deus não deu esse direito a ele. O Senhor está virado com o povo e diz: Moisés, vai lá, eles estão querendo água, vai lá, você fala a rocha e a água vai descer. E Moisés desceu, mas na ira pegou o cajado e bateu 2 vezes na rocha. O Senhor falou: você bateu em mim, você desobedeceu, rapaz. Por quê?
O que Miriam tinha a ver se Deus escolheu Moisés em vez dele? Moisés é o mais novo, Moisés é o menos experiente, Moisés não passou as lutas que nós passamos, Moisés nem é chamado hebreu, Moisés é chamado egípcio. Isso tudo é coerente, só que quando você chega diante de Deus, isso tudo cai por terra. Foi Deus que escolheu. E às vezes nós brigamos a respeito de quem Deus decide usar na sua vida. Lembra aquela experiência que eu já contei, hilária? Hoje é engraçado contar, mas no dia não foi. Quando um pregador dos Estados Unidos veio ao Brasil para pregar, ele orava e o pessoal recebia dente de ouro. Não foi com ele que eu recebi, mas muita gente vinha, ele pregou na nossa igreja e marcaram de ele pregar numa igreja, e ele foi para Santa Catarina. E no dia de voltar para a cruzada, alugaram um estádio lá, um centro de convenções lá em Santa Catarina, para esticar a campanha dele, e o cara não veio. E aí o meu pastor, que era também bom de cruzadas, falando, tudo bem, eu vou no lugar dele. E aí ligou para o homem e disse, eu vou no lugar dele. O homem não gostou, o pastor da igreja não gostou, mas pelo menos conhecia meu pastor e falou, não é fulano, mas é fulano. Amém? É ciclano. Só que o meu pastor também não veio. E falou, Jason, vai lá e prega. Eu falei, não. Irmãos, eu tinha 27, 28 anos de idade, começando no ministério. Eu falei, não, você substituiu o substituto, não. Eu nunca, nada de ouro, nem de prata, nada, nunca ministrei um negócio assim, o pessoal está lá. E ele falou, não, então eu falei, pastor, eu vou para avisar que vocês não vão. Eu vou chegar e avisar. E foi o que eu fiz, irmãos. Naquela época eu carregava uma malinha 007, pastor tinha que ter uma, né? Não podia não ter nada dentro, só a Bíblia, mas carregava. E eu cheguei na porta, o diácono veio e eu falei, eu só vim dar um recado. É o recado que o pastor Hernan Segovia não vem e o pastor Edno também não vem. É só para dar esse recado. Ele pediu, não tinha celulares. Então eu fui para dar. O diácono falou assim, eu não vou dar esse recado para o nosso pastor. A igreja borbulhando de gente. O senhor vai lá e avisa. Eu falei, não, meu trato foi só vir, não, o senhor vai avisar. E eu entrei pelo canto da igreja. Assim, quando eu entrei pelo canto da igreja, eu já fui vendo a aparência do pastor assim, transtornar. Quando ele me viu entrar sozinho, né? O que esse sujeito veio fazer aqui? E ele assim. Eu não sabia o que fazer, irmão, que sentimento ruim. Entrei e fui para o lado dele, ele falou, o que houve? Eu falei, não veio. E o outro também não veio. Só vim avisar. Ele falou, Ele olhava assim para o povo esperando. Ele olhando assim. E aí, na hora de ministrar, ele vai dar a notícia. Aí ele fala, irmãos, aconteceu alguma coisa? O pastor Jason vai dar a notícia para os irmãos. Deus é bom demais, irmãos. Eu dava aula num seminário e os alunos do seminário souberam que eu ia lá naquela noite, que eu ia acompanhar o pastor. Eles estavam lá. Deus sabe como colocar umas brasinhas no ambiente. Eles estavam lá. Aí quando eu entrei, falei, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eles, amém! Aquilo já me dá uma aliviada, assim. Tem alguém aqui comigo. Aí eles estavam ali. Aí eu falei, irmãos, essas coisas que Deus faz, só Deus para explicar e tal, tentando achar palavras. O povo está esperando, ele vai fazer assim, e agora com vocês, e aí entrar o cara. Mas eu não ia ter essa frase. E eu fui falando assim como um introdutor. Deus sabe e tal. E... falei, irmãos, o pastor não, não. Aí a voz foi subindo, não veio. Oi? Viria o outro pastor, mas também não veio. E quando eu falo isso, irmãos, lá de baixo assim, vem subindo aquela chama, aí eu engrossei a voz e falei, mas quem tinha que ver veio. Jesus está aqui. O Jesus que dá o dente de ouro, faz, que cura a perna, que estica osso, ele está aqui. Ele não depende do... Aí eu fui ficando, fui crescendo. Ele não depende de Segovia, ele não depende de Edno Fonseca, ele não depende de mim, ele depende da sua fé e tal. Aí aquele grupo do seminário, aleluia, glória a Deus, usa teu servo, Senhor. Eu falei, glória. Aí já fui animando, irmãos. E aí, o povo ficou quente, animado, é aquele negócio. A gente quer decidir quem é que Deus usa. E o pastor irado atrás.
E aí eu fui animando assim, fui dando umas palavras de encorajamento. Falei, quem quer receber a bênção do Senhor, fica de pé agora. O povo todo de pé, glorificando. Aí eu falei para ele assim, pastor, posso orar? Aí ele falou, eu vou orar. Aí ele veio, podem sentar. Sentou todo mundo. Ele queria que o povo soubesse que ele estava contrariado. Aí o povo sentou, aquele movimento de glória a Deus, aleluia, parou. E aí ele falou, eu quero saber aqui, irmãos, aonde tem alguém que não dorme direito. Aí foi chamando, isso tudo que é capeta ele foi chamando. Gente com insônia, gente que tem medo do escuro, gente que vê coisa atrás da cortina, gente que vê demônio atrás do ventilador. Vai ficando de pé aí no seu lugar que nós vamos orar e hoje Deus vai libertar. Aí ele tomou para ele. Aí botou aquele montão de endemoniado de pé. E depois que estava todo mundo de pé assim, e ele chamou uns para frente, vieram aqui para frente, e aí eu falei, Senhor, é a minha hora agora. Ele orar, eu sumo. Peguei a malinha e botei no jeito, e falei, ele começar a orar, eu vazo pelo canto e vou embora. Aí depois que aqueles encapetados estão todos de pé, ele diz, agora o pastor Jaso vai orar. Ué, o que é? Porque eu, meu irmão? Eu falei, não, querido, não, a igreja é sua. Ele, não, o irmão vai orar. Eu, querido, que eu, querido, e andando já, querido, ele não, o irmão vai orar. Se a gente não tiver Deus na hora dessa, irmão, você some. Eu falei, Senhor, ele quer realmente me envergonhar. E eu peguei o microfone e só falei assim, onde tiver um demônio incubado, escondido essa noite aqui, eu ordeno que saia em nome de Jesus. E quando eu falei isso, dei um grito, ele estava aqui assim, na frente do púlpito. Aqui na frente dele tinha uma pessoa, um desses encapetados estava ali. E quando eu falei assim, sai em nome de Jesus, irmãos, no auditório inteiro, Deus é minha testemunha, pipocou demônio para tudo que é lado. Todos que saíam de uma vez gritando, mas o que estava aqui na frente dele, pulou na gravata dele. E aí ele começou numa batalha, e o cara na gravata dele, e ele... Eu fui expulsando os outros todos, falei, não, vou deixar aquele ali por final. E fui expulsando os demônios todos. Fiz o giro, peguei a mala e fui embora e deixei ele lá. Quando você quer decidir quem é que Deus usa, você vai se dar mal. Às vezes você vem na igreja dizendo, eu quero que o pastor Jaso ore por mim. Aí eu falo, Onésimo, ora ali pelo irmão. Eu vim, esperei o final do culto, agora ele manda outro orar. Você não tem que dizer para Deus, nem discutir com Deus, nem brigar com Deus pela decisão de quem Ele quer usar na sua vida. Ele usa alguém que você não escolheu, irmão. Pode estar me usando para abençoar você hoje. Jonas discordou da escolha de Deus quanto à cidade, quanto ao lugar. Jonas, está lá, capítulo 1. Jonas, sim, Senhor, levanta-te e vá à cidade de Nínive. Ele levantou-se para ir, ele não se opunha a pregar, ele só discordou do local que Deus estabeleceu. E às vezes você briga com Deus pelo local que Deus estabeleceu para colocar você para ser bênção. Ele discordou da escolha de Deus. Em 1990, quando viajamos daqui, eu, ela e as meninas, eu tinha 4 bilhetes no bolso, Rio, Nova York, porque eu planejei de ir para Nova York, planejei abrir um trabalho com os guatemaltecos, os porto-riquenhos, os cubanos. Comecei a aprender a aula de espanhol com um pastor que tinha morado na Bolívia, que eu falei, eu vou trabalhar em Nova York. Fui, saltei em Nova York, o irmão estava lá me esperando, me levou para Pensilvânia, outro estado, 2 horas de viagem. Fui para Pensilvânia, lá em Filadélfia comecei a primeira igreja, de lá fui para Califórnia e nunca trabalhei em Nova York, a não ser pegando pão de madrugada lá para a padaria dos coreanos. Eu passava em Nova York de madrugada, irmãos, e ela é encantadora. Eu passava, aqueles táxis amarelinhos que você vê nos filmes, passava na ponte George Washington. Eu dizia, Nova York, Nova York. Sonhei com você, me programei para você, mas Deus nunca quis que eu fosse para Nova York. Você às vezes estabelece coisas na sua cabeça que não é o que Deus estabeleceu, e você deixa de viver e passa a viver, apenas sobreviver, porque você cismou com um lugar que Deus não cismou.
Deus quer você aqui, e você vai frutificar onde Deus estabeleceu que você frutifique. Então, seja diferente de Jonas, que discordou da escolha de Deus sobre o local onde tinha estabelecido. Eu não queria vir para Caxambi, irmãos. A gente morava na Barra, e eu gostava de morar lá. Me sentia mais seguro, andava de madrugada com o iPhone no ouvido, pela rua lá, andava na rua toda, me sentia tranquilo lá. Não sei como é que está hoje, mas pelo menos onde eu vivia, eu me sentia mais à vontade. Eu gostava, 8 da manhã eu olhava lá de cima, minha esposa já estava fazendo hidromassagem lá com a senhora. Ela era adolescente do grupo, que era só velhinha, né? Eu olhava lá de cima, foi coisa linda. Olha, eu de lá, ficar orando e tal, vendo ela na água fria fazendo hidroginástica. E eu gostava do ambiente todo. Mas Deus falou: mas meu negócio contigo é Caxambi. Mudou meu mapa. Eu estou feliz de estar onde eu estou, irmãos. Você vai se realizar em estar onde Deus quer que você esteja, mas eu insisto em viver no lugar que eu quero. Vai viver a vida inteira nessa briga com o braço de Deus, tentando colocar a mão dele aonde ele não quer, e ele não vai ceder, e você vai se cansar, vai viver cansado. Às vezes nós escolhemos uma cidade para ungir, quando Deus escolheu outra. Está comigo ainda? Diga amém. Como é que a gente conclui essa mensagem para a gente celebrar a Santa Ceia do Senhor? Tem uma frase que eu coloquei ali, põe para mim, por favor. É tempo de pararmos com essa briga que nós não podemos ganhar. A minha vontade contra a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se Ele não te disse, Ele diz se você perguntar. Basta que você pergunte. Queria convidar os músicos para virem aqui. E a gente vai passar para o pastor Erickson conduzir esse tempo de celebração da Santa Ceia do Senhor. Mas Deus já desenhou a sua vida inteira. Deus não é pego de surpresa. Deus não tem que ficar pensando o que eu vou fazer com ele agora. Ele já sabe. Quando o Senhor falou com Jeremias já era adulto, irmãos. O Senhor disse assim: eu te chamei para profeta antes que você nascesse. Olha só, Deus já sabia quem você seria, já escolheu você para ser algo antes que você nascesse. Não é que depois que você nasce, Deus diz: deixa eu ver as qualidades, as características, e eu vou pensar em algo. Deus já sabe. Deus já sabia. Quando Ele me olhou, ainda no ventre da minha mãe, Ele já falava: pastor Jason, tu vai rodar muito, rapaz. Eu ainda era um feto. Ele já sabia. Ele sabia o que ia fazer de você, Daniel, antes que você nascesse. Ele sabia. Então é mais fácil aquele provérbio que a gente diz aí: aceita que dói menos, não é? Quando você diz: Senhor, tenha a liberdade de ser sincero com Deus e dizer assim: não é o que eu gostaria, Senhor, mas se é o que o Senhor quer, eu vou. E você vai sentir a realização pessoal enchendo o seu coração e vai dizer: oh, como é bom estar onde Deus quer que eu esteja. Alô, pais que estão aqui hoje. Às vezes nós lutamos como eu quis lutar para minhas filhas fazerem as carreiras que eu escolhi, e elas não fizeram. E hoje eu estou feliz de ver onde elas estão e ver o que fazem para o Senhor, que não foi o que eu escolhi como carreira para elas, nem para os maridos. Elas também, por sua vez, disseram: pai, a gente casa com qualquer um, desde que não seja pastor. E os dois são ministros do Evangelho hoje, então trabalham dentro da casa de Deus. Elas dizem: não era a nossa vontade, mas que bom que era a vontade de Deus. Se Deus estabeleceu algo diferente da sua vontade para a sua vida, Ele vai fazer com que isso se acomode dentro de você e você se sinta bem. E é aí que você presta a Deus obediência, dizendo: Senhor, tu sabes, não é o que eu queria, mas eu vou fazer. Foi o que fez Samuel, quando olhou para Eliabe e falou: está aqui, o ungido do Senhor. O Senhor falou: não é. E quem é que foi? Davi, que nem estava no jantar, teve que ser chamado. Deus sabe como escolher, e se a gente cede à vontade dEle, a gente se estabelece como bem-sucedido na vida.